Olá, seja bem-vindo ao devocional de hoje. Eu sou a Gabi e esta semana estamos explorando o segundo capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Hoje estamos refletindo sobre como ter um caráter semelhante ao de Cristo. A passagem de hoje é Filipenses capítulo 2, versículos de 19 a 24. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo que me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Vamos nos aprofundar na palavra? O autor David Brooks, em seu livro O Caminho para o Caráter, faz a distinção entre o que ele chama de virtudes do currículo e virtudes do tributo. As virtudes do currículo são todas as habilidades, sucessos e realizações que listaríamos em um formulário de emprego. Elas também são as virtudes nas quais a maioria de nós gasta a maior parte de nosso tempo e energia concentrados em desenvolver. Ele descreve as virtudes do tributo como as coisas das quais as pessoas sentirão falta e das quais se lembrarão depois que partirmos. Embora as virtudes do currículo pareçam muito mais urgentes e importantes, o trabalho mais profundo está em desenvolver as virtudes do tributo. Elas são, na verdade, o que pavimenta o caminho para o desenvolvimento de um bom caráter. Na passagem de hoje, Paulo descreve seu amigo Timóteo como alguém que desenvolveu essas virtudes excepcionais. Não apenas isso, Timóteo desenvolveu virtudes semelhantes às de Cristo. O caráter de Timóteo é tão notável que Paulo diz: "Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês." Você conhece alguém como Timóteo? Alguém em quem você possa confiar, que viva genuinamente preocupado com o bem-estar dos outros mais do que com o seu próprio? E você é como Timóteo em suas amizades? Timóteo se destaca da multidão porque é alguém que aprendeu a olhar além de si mesmo e de suas próprias necessidades, desejos e reputação. Isso é revolucionário, porque, como Paulo diz em seguida, todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Em outras palavras, todos estão tão concentrados em construir seu próprio currículo e atender às suas próprias necessidades que não olham para além de si mesmos, não se atentam para as necessidades dos outros. Então, pense em como você pode se concentrar nos interesses de Jesus Cristo hoje, num mundo cheio de pessoas que buscam seus próprios interesses. Jesus nos chama para sermos pessoas guiadas pelo seu amor, derramando nossa vida em adoração a Ele e serviço aos outros. Reflita e ore comigo. Peça ao Espírito Santo para te mostrar como você deve se concentrar nas necessidades dos outros antes de si mesmo hoje. Às vezes, isso está claro para nós quando temos um filho pequeno, um parente próximo doente, um amigo angustiado, mas em outros momentos precisamos olhar além. Ao pensar no resto do seu dia e em todas as pessoas que encontrará, onde e quando você poderia ser um Timóteo para alguém? Talvez você possa visitar doentes, evangelizar pessoas que estão ao seu redor, ou envolver-se em atividades da igreja ou de sua comunidade. O exemplo de Timóteo é útil para todos nós. Compartilhe com alguém o que você ouviu hoje, para inspirar outros a viverem colocando o próximo acima de si mesmo. Vamos orar. Pai querido, por favor, ajude-me a ser como Timóteo. Que eu possa pensar e olhar além de mim mesma e de minhas próprias necessidades, interesses e desejos. Encha meu coração e minha mente com os interesses de Cristo. Que o Senhor me direcione para aqueles que precisam de cuidado e amor hoje, e me ajude a servir aos outros com alegria e satisfação. Em nome de Jesus. Amém.
Olá! Seja bem-vindo ao nosso Caminho pela Bíblia de hoje. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus disse: Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Velocidade, mudança, incerteza, relativismo. Essas palavras podem resumir bem a época em que vivemos. As tecnologias de comunicação instantâneas diminuíram as distâncias e têm deixado nossa vida pessoal, social e profissional acelerada de uma maneira sem precedentes na história. Isso implica em mudanças quase diárias em todas as áreas da vida, seja no campo do conhecimento, do comportamento ou da tecnologia. Uma das consequências disso é uma crescente incerteza em todas as esferas da vida, que tem levado as pessoas a se sentirem completamente perdidas, não tendo convicção de coisa alguma. Estamos imersos nesse cenário, onde nada mais é tido como certo, e tudo se tornou relativo. Predominantemente, vemos cada um escolhendo a verdade que deseja abraçar, os princípios morais que deseja seguir e a maneira como quer viver, tantas vezes para prejuízo próprio ou dos que estão ao seu redor. Mas o ser humano precisa de uma base firme para se apoiar, de uma âncora para se agarrar em meio às tempestades da vida, de uma direção segura para seguir sem receio. E a palavra de Deus nos diz que uma só coisa jamais mudará: as palavras e os ensinamentos de Jesus. O Evangelho é atemporal, e o que o Senhor nos deixou nas Escrituras oferece orientação, conforto e esperança em todos os aspectos da vida. Seus ensinamentos são um farol de verdade e amor que atravessa gerações, oferecendo um caminho estável e seguro em meio às incertezas da vida. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar, as palavras do Mestre permanecem como um porto seguro, uma fonte de força e esperança, dando verdadeiro sentido, significado e propósito para a nossa vida. Mesmo com tudo ao nosso redor mudando tão rápido e chegando a ficar irreconhecível, podemos encontrar paz e segurança, pois as palavras de Cristo permanecem como uma chama inextinguível de verdade e vida eterna. Ore comigo. Amado Senhor Jesus, obrigada por nos deixar Tuas palavras e Teu exemplo de dedicação e obediência ao Pai Celestial. Obrigada por Tuas grandes e preciosas promessas, que são como uma terra firme para nós e nos trazem paz neste mundo cheio de instabilidade. Me ajude a sempre me firmar em Tua palavra, pois ela é eterna. Em Teu poderoso nome. Amém. Olá, eu sou Nayane Câmara. Seja bem-vindo ao especial do Posicionadas, aqui no Glorify. O capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus inicia com os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos conspirando contra Jesus. A festa da Páscoa se aproximava e juntos planejavam motivos para prendê-lo e matá-lo. Entrando em Betânia, na casa de Simão, uma mulher se aproxima e derrama seu perfume mais caro sobre a cabeça do Senhor. Mal sabia ela que, enquanto era julgada pelos discípulos, seria lembrada para sempre, pois ela estava ungindo o Senhor e o preparando para o seu sepultamento. Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, se prepara então para traí-lo. Ele se dirige aos chefes dos sacerdotes para negociar o valor de 30 moedas de prata a fim de entregar o seu mestre, e daquele momento em diante já procurava a oportunidade perfeita para fazê-lo. O capítulo dá continuidade com a celebração da Páscoa e da última ceia de Jesus com seus discípulos. Nesta ocasião, ele prediz que seria traído por um dos seus. E saindo para o Monte das Oliveiras, prediz também que todos os 12 o abandonariam, que Pedro o trairia 3 vezes e que a hora de se entregar por amor a nós havia chegado. Enquanto Jesus ainda falava com os seus, Judas, o traidor, se aproximou e Jesus foi levado preso até Caifás, o sumo sacerdote. A partir dessa hora, todas as palavras ditas por Jesus a respeito desse momento se cumprem. Seus discípulos fogem e o abandonam, e Pedro, que tanto o amava, ainda naquela noite, o nega 3 vezes. Ao perceber o que havia feito, ele chorou amargamente. Ao ouvir esse capítulo, podemos reconhecer o tamanho do amor de Jesus por nós. Ele sabia do sofrimento que passaria para que nós não tivéssemos que pagar tão alto preço. Por amor, ele se entregou. Que sejamos cheios de gratidão
e que possamos, com tudo que temos e somos, retribuir a esse amor, entregando a Ele nossas vidas e nosso coração também por inteiro.